Bom dia, pessoal. Começando aqui a aula que estávamos programados para fazer, que é primeiro resolver o exercício que ficou para casa, né? Como eu falei, era para você fazer no caderno, né? Não é necessariamente precisar me enviar, mas para a gente poder exercitar e depois, assim, continuar com as atividades lá do livro. Aí essas sim, eu vou querer que me envie. Então, se você fez ela no caderno, já pega aí seu caderno, vamos corrigi-la. Se você nem olhou, aí eu não acredito. Se você nem viu isso aí no grupo, procure aí rapidinho aí com seu celular ou com seu computador a imagem, que é justamente essa daí. Então, você tira aqui print da tela para poder escrever depois no seu caderno. Então, escreva lá exercício de matemática, assunto múltiplos e divisores, para a gente poder revisar tudo que a gente viu na última aula e ainda aprender um pouquinho mais, né? Na última aula a gente estava falando lá sobre dicas ainda, a gente chegou a falar sobre dicas de divisores, mas eu senti que alguns ainda não entenderam, alguns ainda não conseguiram compreender o que são múltiplos, o que são divisores, como é que a gente faz a sequência, como é que faz essa lista, de onde surgem esses números, pelo amor de Deus. Então, acompanha comigo que você vai conseguir entender bem. Qualquer coisa você reassiste esse vídeo mais e mais vezes, para poder, na próxima aula, você já está afiado, já desenrolando muito bem sobre isso. O primeiro e o segundo aqui são exercícios bem simples, né? Bem sem nenhum contexto, né? Basta para a gente fazer uma lista dos 6 primeiros múltiplos dos números naturais aqui abaixo. Então, para começo de conversa, o que é múltiplo? Não se esqueça. Os múltiplos são resultados de uma multiplicação. Ou seja, quando eu quero saber os múltiplos de alguma coisa, eu quero saber que números eu multiplicando com essa coisa, né, vai resultar em que outros números. Exemplo, eu quero saber os múltiplos de 2. Então, os múltiplos de 2 nada mais são que a tabuada do 2, né? 2 vezes 0, 0. Então, 0 é múltiplo de 2. 2 vezes 1 é 2. Então, 2, o resultado, o 2 é múltiplo de 2. 2 vezes 3, melhor, 2 vezes 2, 4. 4, então, é múltiplo de 2. 2 vezes 3 é 6. E assim a gente vai seguindo a tabuada. 6, 8, 10, 12, 14. Todos esses números aí que fazem parte do resultado de uma multiplicação por 2 são múltiplos de 2. Então, no caso aqui, múltiplos de 5. Basta fazer a tabuada do 5 aqui. No caso, os 6 primeiros múltiplos desses 5. Então, o primeiro múltiplo do 5 é o 5 vezes 1? Não, é o 5 vezes 0. Então, começando aqui, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. E assim a gente vai chegando até ter 6 números. Então, eu tenho 10, 15, 20 e o 25. Pronto. Fiz aqui os 5 primeiros múltiplos de 5. Os múltiplos de 8, é só fazer então a tabuada do 8, é só pegar lá, começar 8 vezes 0 até chegar em 6 números primeiros, né? Então eu vou ter aqui o 0. Perceba que o 0 ele é múltiplo de todos os algarismos naturais. Por quê? Porque qualquer número pode ser multiplicado por 0 e o resultado é 0. Então, 0 é múltiplo de todo mundo. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a largura do pincel. Deixa eu ver se fica muito largo ou muito fino. Melhor. 0, 8, 16. Depois eu tenho 24. Depois, com mais 8, 32. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Falta 1. E depois o 40. Então, os múltiplos de 8 aqui, 0, 8, 16, 24, 32 e 40. Poderia seguir 48, 56, assim vai. Mas ele só quer só os 6 primeiros, né? Então, continuando. Os múltiplos de 15. Múltiplos de 15, 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. Opa.
Quase não sai. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Falta 1, né? 15 vezes 5, 75. É só ir aumentando 15, também você chega na resposta do mesmo. Múltiplos de 20 agora, os múltiplos de 20. 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. E assim a gente vai seguindo de 20 em 20. 60, 80. 1, 2, 3, 4, 5. Falta 1, né? 100. Percebe que todos esses números que eu estou colocando aqui na lista são resultados de uma multiplicação pelo número que está aqui? Então, ó, se eu quero saber os múltiplos de 23, então eu quero saber o resultado de multiplicações pelo 23. E a gente vai na sequência, de 0 até infinito. 23 vezes 0, 0. 23 vezes 1, 23. Vou colocar aqui. 23, depois, com mais 23, 46. Depois, 69. Depois, com mais 23, vai dar 80, 92. É isso? Com mais 23, vai dar 115. 115 é o nosso último número. É isso? Então, ó, observe que não tem muito segredo. Basta você fazer uma espécie de tabuada com aquele número que está representado aqui pelo M e esses parênteses, né? Se, por exemplo, a gente quiser saber os múltiplos dentro de uma outra sequência, como assim? Deixa eu colocar aqui um texto. Digamos que eu tenho aqui a sequência de 10 a 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o 20. Tá bem? Olha lá. Sequência do 10 até o 20. Vou colocar aqui no começo 3 pontinhos, porque existem números antes e existem números depois. Então, digamos que com essa sequência eu quero saber quais deles, vou marcar cada um de uma cor, tá bom? Vamos lá, deixa eu afastar aqui meu rostinho, colocar ele aqui no meio. Vamos lá. Eu quero saber quais deles aqui são múltiplos de 2. Então, com os múltiplos de 2, eu vou grifar eles de vermelho, tá certo? Deixa eu aumentar aqui a espessura. Os múltiplos de 2, a gente vai marcar de vermelho, certo? Quais desses números aqui são da tabuada do 2, não são resultados de uma multiplicação por 2? O 10, né? Porque 2 vezes 5 é 10. O 12, o 14, todos os números pares, né? O 18, ó, o 12 é 2 vezes 6. O 14 é 2 vezes 7. O 16 é 2 vezes 8. O 18 é 2 vezes 9. E o 20 é 2 vezes 10. Certo? Então, todos esses que eu grifei aqui de vermelho são múltiplos de 2. Eu vou colocar aqui um M para mostrar aqui que são múltiplos de 2. Vou colocar aqui de azul, então vamos procurar aqui nessa sequência quais deles são os múltiplos de 3. Né? Os múltiplos de 3 dessa sequência. Vamos fazer aqui de azul. O 10 é múltiplo de 3? Não. O 11 também não. O 12 é? É. O 12 também é. Então, eu vou grifar também de azul aqui. Ó. Observe que o 12, ele é múltiplo de 2, porque 2 vezes 6 é 12. E também é múltiplo de 3, porque 3 vezes 4 é 12. O 13, não. O 14, também não. O 15 é. 3 vezes 5 é 15. O 16, não. O próximo, né, depois daqui do 15, se a gente somar mais 3, já dá para encontrar o próximo, é 18. Então, 18 é um múltiplo de 3, por quê? Na tabuada lá, ó, 3 vezes 6 é 18. 19 não é, 20 também não é. Então, a gente consegue ver aqui múltiplos que são tanto de 2 quanto de 3, ó. Os múltiplos de 2 aqui, ó, 12 e 18 são tanto do 2 quanto do 3. E os múltiplos de 2 que não são de 3, né? São esses que eu só marquei de vermelho, né? 10, 14, 16 e 20.
E existem múltiplos de 3 que não sejam múltiplos de 2? Sim, os múltiplos de 3 aqui que eu só marquei com azul, porque só eles só são múltiplos de 3, não são múltiplos do 2, eu só tenho o azul aqui, o 15. Posso fazer aqui um outro múltiplo? Vamos fazer aqui, vou fazer de laranja os múltiplos de 5. Vou colocar de 4 não, vou colocar os múltiplos de 5, tá certo? Múltiplos de 5. O 10 é múltiplo de 5? Sim. 5 vezes 2 não é 10? Então, vou marcar aqui, ó, de laranja aqui embaixo, o 10. O 11 não é, o 12, o 13, o 14 também não. O 15. Por quê? 5 vezes 3, ó que legal. O 5 vezes 3 é 15. Então, o 15 ele é tanto múltiplo de 3 quanto é múltiplo de 5. Está na tabuada dos dois. E o 20. O 20 também é um múltiplo de 5. Observe que ele também é múltiplo de 2. Então, ele está na tabuada tanto do 2 quanto do 5. E assim a gente pode fazer aqui vários testes, vários exemplos diferentes, só para a gente entender melhor como achar os múltiplos de algum número. Né? Qual é a sequência de múltiplos que a gente quer. Ok? E pode fazer essa brincadeira de 2, 3, 5, 4 e assim sucessivamente. Entendido? Qualquer coisa, volta de novo, assiste novamente, faça as contas, faça os exercícios e procure entender como é que a gente acha a sequência de múltiplos. Sobre questões contextualizadas, a gente vai ver em breve, certo? Com vários contextos diferentes. Então, vamos lá. Principalmente quando a gente for falar do mínimo múltiplo comum. É outra história. Certo? História para a aula de quarta-feira, viu? Aguarde. Segundo, liste os divisores. Divisores. Divisores, gente, é relacionado diretamente à divisão. Quando a gente fala, eu quero achar os divisores de algum algarismo, no caso desses aqui, eu quero achar os números que, quando eu dividir esse algarismo estudado aí, não sobre nada, seja exato, uma divisão exata, perfeitinha, sem nenhum resto. Então, como é que eu vou achar aqui os números que podem dividir o 30? Você pode achar esses números através de uma simples divisão, né? Fazendo a continha mesmo. Vai 30 dividido por um número, e assim vai. Ou você pode seguir algumas dicas que estão aí no livro didático de vocês, certo? Abrindo aqui o livro didático de vocês, a gente tem aqui, ó, critérios de divisibilidade, isso na página de número 109. O que são critérios? São dicas, são maneiras de você achar um divisor, achar um número. Esses números aqui que a gente está procurando, ó, os divisores desses números aqui. Como é que eu acho esses divisores? Para saber se um número ele é divisível por 2, basta ele ser par. Se ele for par, ele é divisor. Qualquer número par pode ser dividido por 2 e não vai sobrar nenhum resto. Né? Isso aí a gente falou na aula passada, o exemplo aqui do 856. É um número par e o resto, ó, consequentemente, é zero. Já o 397 não é par, é ímpar. Então, com certeza, de maneira alguma, ele pode ser dividido por 2 sem sobrar nenhum resto nos números naturais. 3.418 é par, então o 2 também é divisor desse número. Ó, resto zero. Então, a gente pode identificar quando o número for par, que exatamente ele vai ser divisor por 2, certo? Ele pode ser divisível por 2. O 2 é um divisor. Divisibilidade por 3. Quando eu tenho aqui os números e eu posso somar os algarismos separadamente, ó, 855 eu somo 8 com mais 5 com mais 5, deu 18. Se o 18 der para dividir por 3, então o 855 também dá para dividir. Então, observe aqui, 18 é divisível por 3. Vai dar 4 e não vai sobrar nada. E enquanto, por exemplo, o 113 não. O 114, se eu somar 1 mais 4, vai dar 6. 6 é um número divisível por 3, né? Pode dividir por 3, não vai sobrar nada. Então, 114 também é. Parece bem estranho, né? Parece que nossa, é sério isso? É sério isso. Se a gente somar os algarismos e obter um número que pode ser dividido por 3, então esse número, antes de ser somado aí inteiro, é divisível por 3 também. Um outro bastante fácil, né? Não é o por 4, não vou me ater muito na divisibilidade por 4, até porque ela é bem exclusiva, né?
A divisibilidade por 5, essa é muito fácil. Para saber que um número é divisível por 5, pode ser dividido por 5 e não sobra nada, é quando ele terminar em 0 ou ele terminar em 5. Se terminou em 0 ou em 5, vai dar certo sim, certo? Divisibilidade por 8. Esse aqui tem que ser divisível por 4, né? E ainda tem que terminar em 000. Mas não se preocupe, é melhor fazer a conta para você não se perder. Já a divisibilidade por 10 é mais fácil ainda que a divisibilidade por 5. É só terminar em 0. Se terminou em 0, pode ser dividido por 10 e não vai sobrar resto. Vamos lá para o exercício para a gente ver? Então, nós temos aqui, ó, divisores de 30, para achar os divisores de 30. A gente segue na sequência, na ordem, tá? 0, 1, 2, 3, 4, e assim a gente vai achando, né? Começando pelo 0, né? O 0 não tem como ser divisor, ele não é divisor de ninguém. Mas, continuando, a gente pode ser o 1, 30, dividido por 1, é 30, não sobra nada. Então, 1 vai para a lista. Deixa eu diminuir aqui a espessura. Então, o número 1 é o nosso primeiro número da lista. O 2, o 30 pode ser dividido por 2? Lembra da dica, é um número par. Então, pode ser sim dividido por 2. Eu vou colocar aqui o 2 na minha lista. Deixa eu colocar ele aqui para o lado. O 3, 30 dividido por 3. Lembra da dica? 3 com mais 0 é 3. E 3 é um divisível por 3. Então, 30 também pode ser dividido por 3. 3 também está na lista. Por 4, esse aqui eu prefiro fazer um pouquinho a conta. Então, a gente faz aqui, ó, vou colocar aqui de laranja, 30 dividido por 4 e a gente faz o teste. Vai ter que ser direto, né? Tabuada do 4, o máximo que a gente chega perto é 7. 7 vezes 4 é 28. E sobra 2. Então, se sobrou, não é divisível. 4 não é um divisor de 30. Continuando, então. Número 5. Já foi 1, 2, 3, 4. Agora o 5. 5, ó, terminou em 0. Se termina em 0, pode ser dividido por 5. Então, o 5 fica na lista. Divisor por 6. Como é que eu sei? Você pode dividir o número, né? 30 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 6 é 30. Não vai sobrar nada. Mas também tem uma outra dica, ó. Se liga nessa dica que não está lá no livro. Quando eu tenho um número que ele na lista dos divisores dele tem o 2 e o 3, o 6 tem que estar também. Como se ele fosse... é muito apegado a esses irmãozinhos aqui. Se o 2 e o 3 tiver, ele também tem que estar. Tá? Divisor por 7. O 7 é um número um pouquinho mais especial. Vocês vão ver na próxima aula que ele é um número primo. Então, ele não pode ser um divisor, tá? De muitos números. A gente tem que fazer a conta. 30 dividido por 7 vai dar 4, mas ainda vai sobrar 2. Porque, ó, 4 vezes 7 é 28. Então, 7 não está na nossa lista. Divisibilidade por 8. Vamos ver o 8 agora, né? 30 dividido por 8 vai dar 3. Porque 3 vezes 8 é 24. É o máximo que eu consigo chegar perto. Se eu fizer 4, 4 vezes 8 vai dar 32. Então, passa. 8 não é um divisor de 30. Por 9. 30 dividido por 9, a gente pode fazer aqui a continha. Certo? Que número vezes 9 vai dar 30 ou pelo menos perto de 30? Se eu colocar 2 vezes 9, é 18. 3, vamos ver. 3 vezes 9, 27. É o máximo que a gente consegue chegar do 30. E vai sobrar 3. Então, se sobrou, não é divisor. Lembre-se dessa frase. Se sobrou, não é divisor. Por 10. Ó, lembra da dica? Terminou em 0. Então, o 10 está na lista. 10. Certo? E a gente continua, certo? Professor, meu Deus, essa lista é enorme, ela não vai parar. Vai parar sim. A gente sabe que vai estar perto do fim quando a gente chega na metade do número. Chegou na metade do número, você já pode colocar o próprio número que já encerra a lista. Nós estamos chegando perto do 15. 11. Tabuada do 11 é 11, 22, 33. Eita, passa, né? 22 é muito pouco. Então, 11 não tá, infelizmente. O 12. 12, 24, 36. Passa. E se for 24, sobra. Se sobrou, então não é divisor, não. 13, 26, 39. Passa.
Então, se eu usar o 26, vai sobrar. E se sobrou, vocês já sabem, né? Não é divisor. 14, então quase lá. Vamos ver se o 14 vai. Vai ter que ser o 15 mesmo. 14 com mais 14, 28. Olha, quase chegou perto. Mas se eu colocar mais 14, passa. E se eu continuar usando o 28, vai sobrar. Se sobrou, não vai estar na lista. Não é divisor. 15, agora sim, chegamos na metade. 15. 15 é divisor de 30? Sim. É exatamente a metade, né? Vai sobrar nada. 30 dividido por 15 é 2. Não vai sobrar nada. Então, 15 está na nossa lista. Tá bom? Chegou no 15, chegou na metade do número que eu estou estudando, você pode colocar o próprio número, 30. Certo? Chegamos aqui, então. Por que tem que colocar o próprio número? Porque todo número natural, ele é divisor dele mesmo. Lembra? Todo número que eu divido por ele mesmo é 1. Né? Se eu tenho, sei lá, 15 laranjas, eu vou dividir por 15 pessoas. Cada um vai ficar quantas laranjas? Uma. Né? Bem simples, divisão simples. O 30 tem que estar na nossa lista. Vamos para o 45. Dessa vez eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá certo? Não vou fazer tão pausadamente. Vou até utilizar aqui a ferramenta de texto para a gente escrever um pouquinho mais rápido. Aí. Tá, qualquer coisa aqui, só para diminuir o tamanho. Pronto. Diminuir ele aqui, só para caber aqui. Aí. Vou colocar de vermelho para representar aqui a nossa resposta. Então vamos lá. Quais são os divisores de 45? O 1, porque né, todo número pode ser dividido por 1. Né? Depois do 1, a gente tem o 2. Será que pode? Lembre-se que para ser divisível por 2, tem que ser par. 45 é ímpar, né? Não pode não. Então, não, o 2 não está na lista. Por 3, vamos ver se o 3 vai, né? 4 com mais 5, que são os algarismos dali, dá 9. E 9 é um número que pode ser dividido por 3. Então, 3 fica na lista. Vamos ver o 4. 45 dividido por 4, fazendo a continha aqui rapidinho para a gente testar. Eu vou ter o seguinte. Vamos dar um zoom aqui nessa conta. 45 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4 é 4. Não sobra nada. Baixou o 5. 5 dividido por 4 é 1 de novo. Só que vai sobrar 1, né? Ó. E se sobrou, não é divisor. Lembre-se disso. Então, o 4 não está na nossa lista, porque sobrou na divisão. Deixa eu diminuir só mais um pouco. Continuando, então, nossa listinha. Vamos lá. Por 5. Lembra lá do critério de divisibilidade por 5? Tem que terminar em 0 ou 5. Então, cabe sim o 5 na nossa lista. 45 dividido por 5 é divisor 5. Por 6. Lembra da dica que eu falei? O 6 só está na lista se o 2 e o 3 tiver. Só tem o 3 aí. Então, o 6 não está na lista. O 7 eu vou ter que fazer, ó, continha, né? 7 vezes quanto dá 45? Eu sei que 7 vezes 6 é 42. E 7 vezes 7 é 49. Não achei nenhum número que dê exato. Por 8. 45 dividido por 8, a gente vai dividir lá, ó, 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 6 é 48, ó, passa, né? E se eu usar o 40 vai sobrar. Então, 8 não cabe. O 9, certo? O 9, ele tem o mesmo critério de divisibilidade do 3. É só eu achar aqui, ó, 4 com mais 5, somar, né, os números, e se for dividir por 3, o número todo é. Então, 45, 4 mais 5 é 9, 9 é divisível sim por 9. Então, 45 também é. Então, fica aí o 9. Lembra, quando a gente chega perto da metade, então quer dizer que a gente já pode colocar o número inteiro, 45, né? O 10, o critério de divisibilidade do 10 é que tem que terminar em 0. Não termina em 0 ali, então deixa quieto. 11, 11, 22, 33, 44, 44 chegou perto, ó, mas vai sobrar, né? E se eu botar 5 é 55, então 11 não vai. O 12, 12, 24, 36, 48, passa, tá vendo?
Então, o 12 não está nessa conta. O 13, acho que menos ainda, né? 13, 26, 39, com mais 13 vai passar. Então, deixa quieto. Vamos para o 14. 14, 28, depois com mais 14, dá 36, é isso? 28, não, 42. 42, chega perto, tá vendo? 42 com mais 14, dá 56. Então, não dá. 14 não vai. O 15, vamos ver o 15. 15, 30, 45. Ó, achamos. O 15 é sim um divisor de 45. Observe que é como se fosse um ciclo. Os divisores que eu acho no começo, eles vão me ajudar a achar os do final. Quando a gente vai chegando aqui no número que vezes 3 dá 45, ó, que é o 15, então o próximo é o número que vezes 1 dá 45, que é o próprio 45. Então a gente tem aqui o 45. Se você olhar aí os números de 15 a 45, pode testar. Nenhum deles é divisor de 45. Próximo da lista. Espero que esteja todo mundo conseguindo compreender, certo? Como é que a gente acha os divisores. Você pode ir fazendo divisões, várias divisões, para ir testando se o resto é zero ou não, ou pode utilizar as dicas, que é o que eu mais recomendo para vocês. Então, o 1 é um divisor universal, né? Todo mundo pode ser dividido por 1. O 2 pode, porque é um número par. 50 dividido por 2 pode. Então, quando a gente achar o 25, certo? Lá na frente, então quer dizer que já está fechando a lista, certo? Por 3, 5 mais 0 é 5. 5 não é divisor de 3, então 50 também não é. Por 4, será? 4 vezes alguma coisa vai dar 50? Não, ó. 4 vezes 10 é 40, depois é 44, 48, 52. Então, não é. Por 5, lembra da dica? Terminou com 0, é divisor de 5, sim. Por 6, será se dá? Não, porque lembra da regra? Tem que estar o 2 e o 3 ao mesmo tempo na lista, senão o 6 não está. Próximo. O 7. Tem alguém na tabuada do 7? O 7 pode ser colocado aí? Não, porque 7 vezes 7 é 49. Chega muito pertinho. Não é. 7 não dá. Por 8. 8 é a mesma história. Se eu pegar aqui o 8, 8 vezes 5 dá 40. E 8 vezes 6 é 48. Então chega pertinho e acaba sobrando. E se sobrou, não é divisor. Por 9. Se a gente for aqui, ó, a mesma história do 3. É só somar os algarismos. 5 mais 0 é 5. 5 não pode dividir por 9. Então 9 não cabe na história. O 10. O 10 sim, porque termina em 0. Então o 10 fica. Depois do 10, a gente tem o 12. O 11, acho que dificilmente vai dar esse número 50. Não, 11, 22, 33, 44, 55. Lembre-se, a tabuada do 11 é fácil por quê? Porque ela repete os números. Ó. 11, 1, 22, 22, 33, 33, 44, 55, 66, assim vai até o 99. Então, 12. 12, 24, 36, 48. Se eu passar de novo, agora vai para 60. Então, não é o 12. 13, 13, 26, 39, 49 com mais 3, 52, passa. 14, 14, 28, com mais 14 de novo, dá 38, mais 4, 42, 42, 56, é muito, não dá. 15, vamos ver o 15. 15, 30, 45, 60. Não chegou, não apareceu 50. E assim a gente vai. 16 também não vai. 17 também não. 18 também não. 19 também não. Veja que a gente já está chegando no ciclo já, ó. Não está achando mais nenhum divisor, né? Ó. O 5 e o 10 é 5 vezes 10 é 50. Então a gente meio que já está voltando, né? Então a gente tem que achar a metade aqui já. A metade dos 50 é 25. Então 25 está na lista. E o próprio 50. Próximo da lista. Falta só 2. Esse exercício é para todo mundo ficar aí, ó. A ponta da língua já saber os divisores de um número sem precisar demorar tanto, fazendo tanta conta. 19 é um número bastante especial. Por quê? Veja, ele é divisível por 1, tá?
Mas se você ver, ele não é par. Se eu somar aí 9 com mais 1, dá 10. 10 não é divisível por 3. Então, 3 também não tá. O 4 também não tá. O 5 também não. O 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Nenhum número consegue ser divisor por 19. A gente não consegue achar nenhum número que dê para dividir 19 sem sobrar resto. Pode testar aí. Então, a gente só sobrou quem? O próprio 19. A esses números que a gente encontra, que só tem um divisor apenas, né? Ou dois divisores. Um e ele mesmo. A gente chama de números primos. É uma nomenclatura para a gente falar desses números que não fazem parte, né, de nenhuma família de uma vez só, né? É por isso, acho talvez por isso que chama número primo, né? É um pouquinho fora da família, lá dos tios, certo? Ele não é da família de casa. Então, não dá para dividir ele com ninguém, só com um e ele mesmo, né? São números bem estranhos. Os números que são primos, né, são o 2, o 5, o 3, o 5, o 7. 7 também é um número primo, né? O 11, o 13, o 17, o 19, o 23. São só esses números quebrados assim, esse número que você não vê divisão de jeito nenhum. E é os que as lojas mais gostam de colocar preço, são números primos, né? 9,99, 2,28. Sempre são números bem assim estranhos, né? Vamos ver aqui o 24. Vamos ver se ele é primo, né? Quem sabe? Vou colocar aqui mais um textinho. O 1, que é de ler, né? Todo número tem que ter um 1 e tem que ter ele mesmo, né? 24. Então vamos lá. Depois do 1, 2. 24 é par, certo? O 3 cabe? Cabe, porque 3 vezes 4, ou melhor, 3 vezes 8 dá 24. Então, tanto o 3 quanto o 8, ó, já vi, ó, 3 vezes 8, o 8 também vai estar na lista, né? Chega lá. O 4, sim, 4 vezes 6 é 24. Então tá na tabuada, então entra aí. O 5, não termina em 0 nem em 5, então o 5 não está. O 6 está na família, olha lá. Se o 2 e o 3 está, o 6 também tem que estar. O 7, 7 vezes 2, 14. 3 vezes 7, 21. Não chega, sobra, né? O 8, lembra que eu falei que o 8 tinha que estar? Porque 8 vezes 3 é 24, então o 8 também vai estar. 9, se eu somar aqui 2 com mais 4, dá 8, não é divisível por 9. Então 9 não está na lista. O 10, será? Não, se não termina em 0, então o 10 não vai. 11, 11 mais 11, 22. Também sobra. O 12, 12 mais 12, 24. Aí, exatamente. Então, se chegou na metade, ó, 12 mais 12, 24. Então, a gente já tem aqui todos os nossos divisores, incluindo ele mesmo. Ok? Então, gente, esses aqui foram os exercícios que foram enviados para casa. Eu aproveitei eles para poder explicar pausadamente, de uma maneira mais devagar, né? Para que todo mundo pudesse entender tanto sobre a listagem dos múltiplos quanto a dos divisores, para que a gente possa entender melhor o que vai vir pela frente, certo? Voltando aqui para o livro didático de vocês, nós temos aqui as atividades do livro, certo? Que vão aqui da página 111 até a 112, certo? Essas atividades estarão para vocês fazerem. Eu vou realizar aqui uma letra de cada uma delas aqui para que você saiba como proceder em cada uma delas. Porém, vai ficar ao seu trabalho, certo? De fazer todas essas atividades, tirar uma fotinha lá e me enviar, tá certo? Se possível, ainda hoje, né? Mas você pode enviar essa atividade também até amanhã para que a gente possa corrigir tudo na quarta-feira. Então, ó, página 110 e 111, eu vou deixar 111 e 112, eu vou deixar ela lá no grupo, vocês vão ter aí, ó, 2 dias para poder realizar essa atividade com calma, certo? É só assistir esse vídeo novamente que vai te ajudar bastante. Então, vamos lá, eu vou fazer uma letra de cada um, né? De acordo com os critérios de divisibilidade por 2 e 3 e com o auxílio de uma calculadora, se precisar, porque acho que nem precisa, preencha o quadro ao lado, certo? É só para a gente preencher esse quadro aqui do lado e depois responder a 2 perguntinhas, tá? Então, ó, observa só. O número 1604, deixa eu deixar aqui em tela cheia para ficar melhor de ver. Vou colocar aqui o pincel. O número 1604, ele é divisível por 2, né? Porque ele é par. Então, sim.
Ele é divisível por 3? Não, porque ó, se eu somar 6 com mais um 7, com mais 4, 11. O 0, né, não conta. 11 não é divisível por 3, então não. Lembra da história do 6? O 6 só está na lista se o 2 e o 3 estiverem ao mesmo tempo. Então, se tem sim, não. Então, aqui dá não. Ficou um pouco grande, né? Vou colocar aqui um não melhor, mas um não menorzinho nas próximas. Deixa eu diminuir aqui. Agora. Não. Ó. 3.000, ele é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque ele é par. Então, sim. Ele é divisível por 3? Se eu somar aqui 3 mais 0 mais 0 mais 0 é 3. 3 é divisível por 3. Então, sim também. Vou colocar aqui sim. E se ele é sim no 2 e sim no 3 também, se 2 e 3 estão na lista, ele também vai estar aqui no 6. 6 também é um divisor de 3.000. 3.801. Ele é ímpar, né? Ó, termina em 1. Então, não. Não é divisor de 2. Melhor, 2 não é divisor dele, né? É divisor por 3? 3 com mais 8 dá 11. 11 com mais 1, 12. 12 é divisível por 3. Então, consequentemente, 3.801 também é divisível por 3. Infelizmente, como tem um não e um sim, né? Tinha que estar todos os dois sim, né? Ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, a gente tem que não é divisível por 6. 6 não está na lista dos divisores. Ok? Eu vou fazer só até aqui. E o restinho fica com vocês, tá bom? Aí tem a pergunta, o que você pode concluir nas informações do quadro ao lado? A gente pode concluir esse critério que eu vim falando para vocês aqui. De que um número é divisível por 6 se e só se for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Tá? Então, esse aqui. Pronto. É isso que a gente pode concluir olhando esse quadro. E aí, na letra B, para você verificar se são divisíveis por 6. Né? Então, utilizando essa regra, você vai conseguir saber. Se esse camarada aqui for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele é divisível por 3, sim. Aí você bota sim, não, e assim sucessivamente. O segundo, siga as instruções e faça em seu caderno o que se pede. Escreva 3 números cuja soma dos algarismos seja divisível por 9. Tá? Aí ele fala aqui várias estratégias, só que para fazer um tipo como se fosse um jogo, né? Mas como a gente não está aqui ao vivo online, então essa parte aqui você não vai precisar realizar, tá? Só a parte aqui que diz respeito ao livro, tá bom? Por isso que é importante você estar assistindo esse vídeo. Se você deu uma de malandro, quis pular a aula, não assistiu, e vai, vou fazer a atividade, eu sei fazer, eu vou lá fazer, vai se ferrar, viu? Cuidado, tá vendo? Ó, não vai se dar muito bem, não. Vem aqui, ó, com as dicas que você vai desenrolar isso bem mais rápido e bem mais fácil. Vai acabar pulando. Verifique se os números abaixo são divisíveis por 9. Ó, a divisibilidade por 9 é a mesma que a divisibilidade por 3. Como é o esquema? A gente soma todos os números, todos os algarismos aqui do número que eu estou analisando e eu vejo se é divisível por 3. Se for, ou por 9, né, nesse caso. Se for, então, todo esse número é divisível sim por 9. Vamos observar aqui, então. Deixa eu ver aqui a espessura desse pincel. Pronto. Eu tenho aqui 1 mais 1, 2, com mais 2, 4, com mais 9, 13, 13 com mais 3, 16, 17, 18. 18 é um número divisível por 9? É um número que se eu dividir por 9 vai dar 2 e não vai sobrar nada. Então, se não sobrou nada, é sim. A gente pode colocar aqui como sim, é divisor. O 9 é divisor sim desse número. Esse aqui, 2 mais 3, 5.
5 com mais 2, 7. 7 com mais 6, 13. 13 com mais 8, 21. 21 é um número divisível por 9. Se eu dividir por 9, vai dar 2 e vai sobrar. Se sobrou, não é divisor. Então, 21, pelo contrário, é um número divisível por 3, mas por 9 não é. Então, a resposta aqui é não. Certo? Já a letra C, eu vou deixar ela com vocês. Fica aí à vontade. Pense um pouquinho aí na soma e veja se é divisível por 9 ou não. Tá? Lembrando que essas anotações já vão estar aqui no meu livro, né? Então, eu já vou saber, vou me lembrar aonde eu parei. Terceiro, veja a sequência formada pelos múltiplos de 100. Ó. 100, 200, 300, 400, 500, 800, 900, e assim vai. Uma calculadora divida por 100 os números apresentados nessa sequência. As divisões foram exatas ou não exatas? Se você dividir todo mundo aqui por 100, vai dar uma divisão sim exata, certo? Porque a divisão por 100, né, os divisores de 100, segue a mesma regra do 10. A regra do 10 era qual? Tem que terminar em 0. E para ser divisor de 100, tem que terminar em 0, 0. Se fosse 1000, 0, 0, 0. Se fosse 10.000, era 4 zeros. E assim vai somando, aumentando o número de zeros. Então, a resposta aqui é exata sim. Sim, são exatas. Exatas. Existe outro múltiplo de 100 entre quaisquer dois termos consecutivos dessa sequência? Olha aqui que as palavras um pouco mais difíceis, né? Ó. Quaisquer dois termos consecutivos. O que é um termo consecutivo? É um termo que vem um atrás do outro, né? Nessa sequência, ó, o 100, depois vem o 200, depois o 300. Então, esses são números consecutivos dessa sequência aí, né? Porque se a gente fosse olhar o número consecutivo mesmo, seria 101, 102, 103, 104. Assim vai. Existe outro múltiplo de 100 entre os números aí consecutivos? Sim. Todos eles são, dentro dessa sequência aí, são múltiplos de 100. Todos os números que terminam em 0, 0. Então, ó, o que você percebe de comum entre os números da sequência? Todos eles terminam com 2 zeros. Sim, todos. E aqui o item 3, o que a gente pode perceber é que todo número natural que termina em 00 é divisível por 100. Pode ser dividido por 100 sem sobrar nada. Bom? Um número natural divisível por 100 é justamente o que a gente acabou de falar, né? Aí agora vai ser com vocês. Verifique se os números a seguir são divisíveis por 100. Tem aqui 3 exemplos, você vai botar sim ou não. Fácil demais saber se é divisível ou não por 100. Né? Ou se 100 é um divisor desses números. Agora vamos ver aqui no exemplo com 1000. Lembra daquilo que eu falei? Ó, se eu pegar a calculadora e dividir todo mundo aqui, vai dar exatamente, certo? São números que dá exato, tá bom? Então, as divisões foram exatas? Sim, exatas. Existe outro múltiplo de 1000 em quaisquer dois termos consecutivos? Sim, todos eles. Todos esses aqui que terminam em 3 zeros são divisíveis por 1000. Então, sim. O que você percebe nessa sequência é justamente isso. Todo número que termina em 000 é divisível por 1000. Tem aqui a constatação, né? E aí é para você verificar aí os números, a letra A, B e C, se eles são ou não divisíveis por 1000, tá bom? Ano bissexto. Aqui já chega uma aplicação já dos múltiplos e dos divisores, né? Muito interessante. O ano bissexto, para quem conhece e já ouviu falar, né? Quando o mês de fevereiro, ele, em vez de ter 28 dias, passa a ter 29. Por que isso acontece? Vamos entrar um pouquinho na área da ciência agora, né? A gente sabe que em um ano a gente tem 365 dias e 6 horas. Mas onde é que fica essas 6 horas? Porque no calendário só tem 365 dias. Essas 6 horas ficam meio que acumulando.
Então, ó, a cada ano acumula 6 horas. Pensa só. Digamos que esse ano aqui aí acumulou as 6 horas. Aí no próximo ano acumula mais 6, fica 12. Depois acumula mais 6, vai ficar 18. E depois vai acumular mais 6, vai dar 24. Ó, 24 horas não é um dia? Então, para que o nosso calendário não ficasse aquela bagunça com essas 6 horas, é melhor que a cada 4 anos juntem 6 em 6, formando um dia, 24 horas, que é o dia 29 de fevereiro, certo? Por exemplo, o ano de 2020 foi um ano bissexto, está sendo, né, um ano bissexto, onde o mês de fevereiro que já passou teve 29 dias, certo? Uma outra ideia, já que é de 4 em 4, lembra quando eu falei lá na anotação do caderno que a gente utiliza os múltiplos de um número quando os múltiplos, principalmente os múltiplos, né? Quando algo se repete várias vezes. Então, se repete de 4 em 4 anos, então a gente sabe que os anos que são bissextos são os que são múltiplos de 4, né? Então, vamos verificar então aqui se os anos abaixo são bissextos. A gente tem que saber aqui se 2034 realmente vai ser um ano bissexto. Se você tiver com muita vontade aí, você vai dividindo, né? 2020, 2024, 2028, 2032, passa, né? Até chegar em 2034. Mas vai ter alguns exemplos aqui que não vai dar para ir de 4 em 4 até chegar lá, não. É melhor dividir por 4 e ver se sobra, né? Então, no caso de 2034, se eu dividir aqui, ó, 34 dividido por 4, só precisa dividir o último número, tá, gente? Certo? Para saber se o número é divisor por 4, você só precisa dividir os dois últimos números para saber se é divisível por 4. Então, 34, se eu dividir por 4, vai dar 8, mas só vai sobrar, ainda vai sobrar 2. E se sobra, não é divisor, tá? Se sobrou, não é divisor. Então, 2034 não é bissexto, não. Vamos ver aqui no caso da letra C, certo? Vocês vão fazer aqui a letra B, D e F. Vou fazer essas de cima aqui. 4.736. Eu só preciso pegar o 36, tá bom? Quando tem números grandes, a divisibilidade por 4 me permite fazer isso. 36 dividido por 4 é 9. 9 vezes 4 é 36. Então, se 36 é divisível, 4.736 também é. Certo? E se é divisível, né? Então, ele é bissexto, sim. É um ano bissexto. Letra E. 5.442. Só preciso pegar o 42. 42 dividido por 4 vai dar 10, né? 10 vezes 4, 40. Só que sobra 2. E se sobrou, não é divisor, não. E se não é divisor, não é ano bissexto. Entendido? Então, para saber aqui se os outros 3 aqui que estão aqui embaixo são bissextos ou não, você vai ter que ver se realmente na divisão por 4 não vai sobrar nada, certo? Se sobrar, não é divisor. Se sobrou, não é divisor. Lembre-se disso. Mas se o resto for 0, ou seja, não sobra nada, então é um ano bissexto, sim. É divisível por 4. É um múltiplo de 4 ao mesmo tempo. Tá bem? Ok, gente? Bom, eu vou ficando por aqui, certo? Façam aí, tem um ótimo raciocínio, um ótimo exercício para completar aqui os exercícios aqui do livro. Vejo que é bem simples, né? Embora cubram quase 3 páginas, mas são poucos os exercícios, vocês não vão demorar tanto para fazer. No mesmo dia vocês conseguem me entregar, certo? Então, realizem aí a atividade e até a próxima aula.